Seja muito bem-vindo à Escola A Mais, a Escola Bíblica do Área Mais. O nosso objetivo é que você conheça mais a Deus e cada vez que você o conhece mais, você o ama mais e torna ele ainda mais conhecido. Então seja muito bem-vindo, nós estamos na 5ª aula da nossa série O Plano, Introdução à Teologia Bíblica. Nós estamos olhando para a revelação de Deus, para a revelação especial de Deus, para as Escrituras, entendendo toda a metanarrativa, tudo que a Bíblia nos diz como um enredo completo. Estamos olhando para ela a partir do Evangelho, porque entendemos já na primeira aula que é a partir da obra de Jesus Cristo que nós compreendemos toda a revelação de Deus. Se você está chegando agora, eu te aconselho a assistir às outras 4 aulas, porque vai ser muito importante para você compreender como é que nós chegamos na aula de hoje. A aula de hoje só faz sentido se você assistiu às últimas 2 aulas, pelo menos. E você pode encontrá-las no nosso YouTube, no canal do Área Mais no YouTube, e aqui embaixo também vai ter o link para você acessar as aulas. Se você está assistindo no momento da estreia, eu te encorajo a fazer perguntas, porque tem monitores no chat aqui ao lado, prontos para responder as suas perguntas. Caso você esteja assistindo em algum outro momento, não tem problema, eu também te encorajo a deixar as perguntas aqui nos comentários embaixo, porque eu entrarei e responderei suas perguntas, tá bom? E se você está gostando das aulas, se você tem acompanhado, deixe o seu curtir, compartilha as aulas para que elas atinjam mais pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você está achando. Você está gostando? Está achando mais ou menos? Então, deixa aí o seu comentário para a gente ver, tá bom? Então, como eu falei, nós estamos na nossa 5ª aula e nessa aula nós conversaremos sobre a redenção. Nós entraremos no 3º ato. Lembrem-se que nós estamos olhando para a revelação a partir de 4 atos: da criação, da queda, da redenção e da consumação, ou da nova criação, ou da glorificação. O 4º ato nós podemos chamar de 3 formas diferentes, mas nós falaremos dele lá na frente. Hoje nós começaremos olhando para a redenção. Nós olharemos para a redenção, para o nosso 3º ato. Mas para olhar para a redenção, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas antes. Nas últimas 2 aulas, nós vimos que a raça humana, ela se rebelou contra Deus. A raça humana, ela se rebelou contra a palavra de Deus, as ordens de Deus, e ela ignorou o que ele tinha falado. E por conta dessa rebeldia, por conta dessa ação, a nossa relação com Deus, com o próximo e com toda a criação, ela foi pervertida. Nossa relação vertical com Deus, horizontal com as pessoas e com o restante da criação. Tudo isso foi modificado por conta da nossa rebeldia, por conta da queda. E além disso, nós nos tornamos merecedores do juízo divino. Isso foi o que nós vimos até a aula passada. Entretanto, nós terminamos a aula passada dizendo que Deus não se contentou em ver a humanidade caída e não fazer nada. A rebelião humana, como a Graham Goldsworth diz, traz o juízo, mas não a destruição instantânea. Deus preserva a ordem no universo e começa a revelar o seu propósito para superar os efeitos do pecado humano. Então, Deus declara o seu juízo sobre o homem, sobre a mulher, e sobre, inclusive, a criação, mas ele também passa a declarar ali um plano para restabelecer o seu relacionamento, restabelecer o relacionamento com o seu povo, com a sua criação. E nós vimos isso no último instante da aula da semana passada, e nós vimos que isso se chama proto-evangelho. O proto-evangelho é o primeiro anúncio da redenção. Deus diz assim em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus fala para a serpente que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E esse é o primeiro anúncio do Evangelho, e se refere à vitória do nascido de uma mulher. E Paulo usa mais ou menos essa referência em Gálatas 4, versículo 4, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, fazendo referência a Jesus Cristo, aquele que
pisou na cabeça da serpente, algo que havia sido prometido lá atrás, algo que havia sido prometido por Deus já a Adão. E então Deus faz essa promessa para Eva e diz, ou para Adão, para Eva, para a humanidade, e fala para a cobra, para a serpente, dizendo que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que isso pode ser possível? Porque a gente conversou sobre o que Caim e Abel fizeram e como eles são o exemplo da perversão da relação horizontal, da relação interpessoal. Se Abel morreu e Caim se torna um fugitivo errante pelo mundo, como é que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente? E como é que o plano redentivo de Deus partiria de um descendente de Eva? Deus, então, após a morte de Abel, providencia um filho para Eva que possa ocupar o lugar de Caim, o lugar que Abel ocupava, no plano de redenção, na continuidade da descendência que pisaria a cabeça da serpente. E esse filho que Deus providencia para Eva é Sete. Sete se torna o cabeça de uma nova linhagem de pessoas, por meio da qual as bênçãos de Deus virão ao mundo. Sete, então, passa a ser o cabeça da linhagem que será alvo das bênçãos de Deus. Graham Goldsworth diz que o compromisso de Deus com a criação se vê na preservação da humanidade e no estabelecimento de uma linhagem de pessoas que são tanto alvo quanto os agentes do amor redentor especial de Deus. Deus estabelece, então, uma nova linhagem, ou estabelece um filho para Eva, que será o cabeça da linhagem, que será o alvo das bênçãos de Deus. Mas não apenas o alvo, a partir deles também haverá bênçãos para o restante da humanidade no futuro. Então, você perceba, eu quero fazer um parêntese aqui, muitas vezes nós olhamos para o Deus do Antigo Testamento e falamos, nossa, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e olhamos para Deus no Novo Testamento e falamos, nossa, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. E separamos as coisas, como se Deus no Antigo Testamento fosse malvadão, rígido, e quisesse punir as pessoas, enquanto Deus no Novo Testamento é um Deus bonzinho, amoroso, misericordioso. Mas perceba que as misericórdias de Deus, elas são expressas já após a queda. Assim que Adão e Eva caem, Deus anuncia as suas misericórdias futuras, e Deus também providencia um meio para que aquilo acontecesse, que é o nascimento de Sete. Então, Deus tem esse compromisso. E esse compromisso é continuamente demonstrado pelas alianças de Deus ou pela aliança de Deus. E é isso que nós vamos estudar principalmente nessa aula. Se essa aula tivesse que ter algum outro nome, ela se chamaria As Alianças de Deus e os Seus Efeitos. Mas o que é uma aliança? Alistair McGrath e J.I. Parker dizem para a gente que a aliança é um acordo solene celebrado por Deus com o seu povo, com o propósito de garantir um relacionamento duradouro entre ambos, entre Deus e o seu povo. Então, ao longo da Bíblia, nós podemos perceber uma série de alianças. Deus faz com o seu povo uma série de alianças com termos diferentes. E há uma pergunta que a gente deve se fazer. Nós estamos falando, nós encontramos na Bíblia várias alianças. Bom, Graham Goldsworth diz para a gente que em cada uma das vezes que Deus faz uma aliança, Ele a chama de minha aliança. E embora os detalhes sejam diferentes, devemos dizer que são expressões diferentes de uma única aliança. É evidente que os termos dessa aliança com Deus e com o seu povo são revelados progressivamente. Eles não são todos revelados de uma vez, mas eles são revelados a cada vez que Deus faz uma aliança, ou faz a sua aliança com alguém, com o seu povo. Nós podemos estudar alguns estágios dessas alianças, podemos inclusive chamar de diferentes alianças. Vocês podem encontrar, dependendo do autor que vocês utilizarem, da referência que vocês utilizarem, vocês podem encontrar 7 alianças. Nós olharemos aqui para 5 alianças, que são feitas por Deus e que representam o compromisso de Deus com o seu povo. Mais uma vez, é importante frisar que em cada estágio das alianças de Deus,
novos fatores são adicionados. Entretanto, os fatores que já tinham sido adicionados em alianças anteriores não são excluídos. Os fatores já mencionados são mantidos, e isso é muito importante para entender a continuidade da revelação do compromisso de Deus. A aliança de Deus permanece como a recusa de Deus de permitir que o pecado destrua o seu propósito de criar para si um povo que tenha com ele relacionamento perfeito. E esse compromisso é expresso por meio da aliança, uma aliança de redenção, que mostra que Deus é sempre fiel às suas promessas, que mostra que Deus é sempre fiel aos seus propósitos. Se lá atrás, quando ele criou todas as coisas, ele tinha o propósito de se relacionar com o homem e de ter comunhão com os seres humanos fossem os seus representantes aqui, como um estandarte de quem Deus era, isso que nós chamamos de imago Dei, inclusive, Deus continua com esse compromisso. Ele se mantém fiel às suas promessas, mesmo quando elas são dirigidas a um povo que rejeita o seu amor. Vamos olhar um pouquinho para cada aliança, mas perceba já nesse momento como Deus é um Deus misericordioso, desde o princípio, desde o Antigo Testamento. Eu já quero te estimular a retirar essa ideia de que Deus do Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento é um Deus mau. Ele é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, mas também é um Deus justo, e nós veremos isso. Bom, a primeira referência à aliança, ela surge quando Deus fala com Noé. Você conhece a história de Noé, e a aliança de Noé, a aliança com Noé, ela é primeiramente falada em Gênesis 6:18. Deus diz, mas com você estabelecerei a minha aliança. E a primeira referência de aliança, Deus está fazendo, então, um compromisso com Noé de poupar Noé e a sua família do juízo que estava para vir. E você sabe qual era esse juízo? Esse juízo era o dilúvio. Então Deus chega para Noé e fala, Noé, constrói uma arca, deu as especificações da arca, entra nessa arca que vai vir uma chuva para destruir toda a impiedade do homem que reina aqui nessa terra. E ele faz então esse compromisso com Noé. Graham Goldsworth diz que a primeira referência à aliança, portanto, significa o compromisso de Deus de salvar Noé e a sua família da destruição. E se você conhece a história, a minha pergunta é, por que Deus fez isso? Porque havia algo de bom, algo de superior em Noé? Não, de fato, isso aconteceu pela fé de Noé. Na realidade, a gente consegue ver essa fé de Noé expressa na obediência a Deus, não é mesmo? A graça de Deus ela não foi merecida por Noé, e a gente consegue ver isso, inclusive, com o que acontece depois do dilúvio. Mas a graça de Deus é refletida na fé. Noé vivia pela fé, pois construiu uma arca e creu na palavra de Deus quando não havia nenhuma gota de chuva no céu. Agora imagina essa situação. A gente aqui, a Igreja Batista Capital, fica em Brasília. Você sabe o que acontece no meio do ano aqui em Brasília. É uma seca pior do que a seca do Saara. Nesse ano, inclusive, foi um dos anos mais quentes que nós tivemos aqui em Brasília. Agora, se no meio do mês de junho, Deus chegasse para você e falasse, construa uma arca, porque vai chover muito daqui a um tempo. Você poderia pensar, não, tudo bem, vai chover muito em novembro, vai chover muito em dezembro, mas Deus fala para você, vai chover muito daqui a um mês. Você acreditaria? A obediência à palavra de Deus, mesmo numa situação completamente inimaginável, essa obediência é uma declaração de fé, é um sinal de fé. Graham Goldsworth diz que quando desembarcam em um mundo novo, Deus promete que, embora a humanidade, incluindo Noé, ainda seja inclinada para o mal, Ele nunca mais destruirá o mundo com as águas de um dilúvio. E aí surge a menção à sua segunda aliança. Repare comigo o que está dizendo aqui em Gênesis 8:21, e depois volta para cá. Gênesis 8:21 diz, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância.
e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Essa é a declaração que há em Gênesis 8, 21. É uma declaração do próprio Deus. E você percebe algo estranho aqui? Algo diferente? Realmente, a revelação é loucura para aqueles que não creem, mas perceba como parece contraditório. Deus diz, eu prometo que eu nunca mais aniquilarei a criação, que eu nunca mais amaldiçoarei a terra por conta do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O que se esperava? Se esperava que Deus falasse assim, olha, o coração do homem é definitivamente mau. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E você lembra que nós conversamos sobre depravação radical na aula passada. E Deus está dizendo, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E era normal, ou seria algo aceitável, se Deus dissesse, eu vou eliminar com todo mundo, eu vou aniquilar essa raça de seres humanos maus e iníquos da terra. Mas ele diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por conta do homem, nunca mais destruirei todos os seres vivos, demonstrando a sua misericórdia. E não para por aí, em Gênesis 9:9, Deus faz outra aliança com com Noé. Então Deus reforça a sua aliança, progride nos termos da sua aliança, dizendo, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Embora a humanidade, por causa da sua maldade, provoque a ira de Deus, algumas pessoas encontram graça e misericórdia aos olhos de Deus, como houve com Noé e com a sua família. A aliança de Deus demonstra a sua graça e misericórdia. O resgate de Noé e da sua família prenuncia a restauração da raça humana. E aqui surgem duas palavrinhas que a gente precisa se lembrar o que são graça e misericórdia. Graça significa favor imerecido. Por sua vez, misericórdia significa perdão de dívidas concedido unicamente por bondade. Pastor Jairo nos explicou esse significado, se você acompanhou a série, a disposição da carta de Paulo aos Efésios, que o pastor Jairo fez belíssimamente, eu nem sei se essa palavra existe, mas ele fez muito bem a exposição. Então, se você não acompanhou, corre lá que está no nosso YouTube também. Mas o que significa graça? Significa dar algo que a pessoa não merece. Favor imerecido. Por sua vez, misericórdia significa não dar algo que a pessoa merece. Quando Deus exerce graça conosco, significa que Ele nos dá algo completamente imerecido. Um exemplo disso é a salvação. Nós somos salvos pela fé, isso é graça de Deus. Então, Deus nos dá algo que nós não merecemos. Mas Deus exerce sua misericórdia conosco quando Ele não nos dá algo que nós merecemos, como a sua ira, como a sua punição. Então, nós somos alvo do juízo de Deus, mas Deus é tão misericordioso que não derrama esse juízo sobre nós. Alistair McCraft e D.I. Parker falam que a graça é sempre dada, jamais merecida. Perceba então que o enfoque da aliança com Noé é a estabilidade da ordem presente na natureza até o fim de todas as coisas, provendo, desse modo, um ambiente estável para o desdobramento do plano redentor de Deus. Isso também é dito por Graham Goldsworth. Então, a aliança que Deus faz com Noé promove, garante um ambiente estável para que o restante das alianças sejam feitas, para que o restante dos termos da aliança sejam propostos e que o plano redentivo de Deus progrida. Essa, então, é a primeira aliança. Então surge a segunda aliança, a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 15:18 diz, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus faz uma promessa a Abraão e por diversas vezes essa promessa ela é ameaçada. Essa promessa encontra desafios para ser cumpridas. O primeiro desafio, por exemplo, e as promessas para Abraão não começam aqui, as promessas para Abraão começam desde quando Deus manda ele sair da terra dele. Mas perceba, aqui nessa aliança com Abraão, Deus
então diz que dará a terra aos descendentes. Mas se você se lembra da história de Abraão, ele ainda não tem descendentes aqui. Que descendentes Deus está falando? Então, perceba como a aliança de Deus, ela encontra uma série de desafios que têm um objetivo. Esses desafios, vários, ou não apenas desafios como esse, mas uma série de acontecimentos que parecem ameaçar a aliança de Deus e parecem tornar a aliança de Deus, o cumprimento da aliança de Deus, algo impossível. E isso tem um objetivo. Nós vamos olhar para qual é esse objetivo. De fato, a aliança de Deus com Abraão tem algumas partes, e ela pode ser compreendida em 4 partes. Primeiro, Deus dará muitos descendentes a Abraão. Os descendentes de Abraão possuirão a terra prometida. Deus será o Deus deles, e por meio deles, dos descendentes de Abraão, todas as nações do mundo serão abençoadas. A aliança é apresentada a Abraão na forma de uma promessa em 4 partes que permanecerá no centro dos acontecimentos bíblicos, e você verá como que é constantemente, inclusive no Novo Testamento, há referência a essa aliança feita com Abraão. Mas como nós vimos, essa aliança, essas promessas de Deus enfrentam uma série de desafios, e são desafios muito importantes. Graham Goldsworth diz que a importância dos desafios ao cumprimento das promessas é que estas indicam um cumprimento supremo que só pode ser obtido pela obra sobrenatural de Deus. O cumprimento desta aliança não é nada que está no controle do homem, mas é simplesmente uma questão de fatos sobrenaturais. Então, o cumprimento da aliança, o cumprimento do compromisso de Deus nos garante a soberania dele neste cumprimento. Isso é maravilhoso. Nós veremos isso através da continuidade do relato bíblico. O que nós podemos aprender, então, com as promessas de Deus a Abraão feitas na sua aliança? Lembrem-se que essa promessa é feita em um contexto adverso, em um contexto que aparentemente não era favorável. A primeira coisa que nós podemos aprender é que as promessas de Deus feitas a Abraão, e feitas inclusive até hoje, são confirmadas nas dificuldades. Durante 25 anos depois de Deus ter feito essas promessas, ou seja, que Abraão teria descendentes, e por meio dos seus descendentes, várias nações do mundo seriam abençoadas, Abraão permanece sem filhos. Ele esperou 25 anos do momento da promessa até, de fato, o nascimento de Isaac. Segunda coisa que nós podemos aprender é que elas se mantêm a despeito dos desvaneios de Abraão. Perceba que, se você conhece a história, você se lembra que Abraão era um homem que tinha uma série de defeitos, de pecados, e ele peca em alguns momentos. Abraão, por exemplo, mente 2 vezes acerca de Sara, da sua esposa, e entrega ou tenta entregar Sara como esposa de outro homem. Isso vai acontecer tanto no Egito quanto em Gerar. E por que ele faz isso? Por medo, por talvez desconfiança, por falta de confiança na promessa que havia sido feita, e por medo. Então, perceba que há um desvaneio muito grande aqui, não apenas por tentar entregar Sara, ou por entregar Sara para ser tomada por outro homem, mas pela fraqueza da confiança na promessa de Deus. Ele também quis acelerar o processo da sua descendência, tendo um filho com Agar, tendo Ismael, e você conhece também essa história. E a terceira coisa que nós podemos aprender com a aliança de Deus a Abraão é que as promessas de Deus são demonstrações de graça. A narrativa deixa claro que não podemos considerar merecida a bondade de Deus com Abraão. Veja essas coisas que Abraão fez. Ao contrário, o relato bíblico enfatiza a graça livre e soberana de Deus, uma graça derramada a Abraão, com Abraão. Mas há aqui outro tema central. Eu falei que parece que a fé de Abraão era vacilante, né? Que Abraão confiava, mas sentia medo, e por isso ele fez essas coisas que nós acabamos de falar. E esse é um outro tema central, a fé. A fé é um tema muito importante da aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis 15, 6, diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
Apesar de muitas vezes não ser a fé mais forte que tinha, ou talvez fosse a fé mais forte que tinha, mas apesar de não ser a fé mais forte que poderia ser, apesar de ser meio vacilante, Abraão creu no Senhor e creu na promessa do Senhor. E o fato dele crer no Senhor, a fé que Abraão tinha, foi lhe acreditado como justiça. Abraão se tornou justo. Abraão foi declarado povo de Deus e os seus descendentes declarados povo de Deus por meio da fé. Paulo faz uma referência a isso em Romanos capítulo 4, versículo 13. Ele diz: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. E aqui eu quero fazer dar um recado muito importante. Nós estamos gravando essa aula no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma Protestante, lá com Lutero, era somente a fé. Nós somos salvos pela fé, pela justiça que vem da fé, pois o justo viverá pela fé. Isso nos traz conforto, e isso nos garante o que foi garantido para Abraão lá atrás. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo, e por isso somos declarados justos diante de Deus, e por isso somos declarados não culpados diante de Deus, por conta da condenação que foi levada na cruz por Jesus Cristo. A nossa condenação já foi paga. E é isso. A aliança com Abraão inclui as promessas de Deus de que os seus descendentes se tornarão uma grande nação, tomarão posse da terra prometida e serão o povo de Deus. Por meio destes descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. A aliança expressa a graça de Deus com o seu povo e as bênçãos dessa aliança são recebidas pela fé. A fé sempre foi o meio de restauração com Deus. Em Abraão, Deus estabelece para si um povo, os descendentes de Abraão. E a inclusão nesse povo acontece por meio da fé. Essa aliança de Deus com Abraão é uma aliança que é reafirmada a Isaac e a Jacó, descendência de Abraão, e que é demonstrada, inclusive, nos acontecimentos com José. Você sabe o que aconteceu com José? José, filho de Jacó. José, então, é vendido como escravo, ele conta um sonho para os seus irmãos queriam matá-lo, ele é vendido como escravo, ele vai parar lá no Egito, e quando tudo parecia dar errado, tudo parecia ser ruim, José se mantinha reto, e por conta disso, a esposa do rei lá jogou ele na prisão, ou na verdade a esposa queria se engraçar para o lado de José. Estou parecendo velho mesmo, falei se engraçar agora, mas vocês entenderam. Queria se engraçar para o lado de José, José não quis, ela acusou José, o rei jogou José na prisão, e quando tudo parecia dar errado, na verdade as coisas deram uma reviravolta. E mais uma vez nós percebemos a mão soberana de Deus garantindo a sua aliança. A vida de José é mais uma demonstração de que a aliança se mantém apesar dos desafios enfrentados. E isso demonstra a ação sobrenatural de Deus no cumprimento das suas promessas. E José declara isso em Gênesis 50, versículo 20, lá no finalzinho, bem no final de Gênesis. Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você sabe o que aconteceu? José então se torna governador do Egito e toda a sua família então vai, Israel vai para o Egito por conta da seca, e lá encontra fartura, encontra comida. Percebam que Deus transformou o mal que haveria de acontecer, o que estava já acontecendo com José, em bem, para que a sua promessa fosse garantida, para que a descendência de Abraão tivesse ali então vida, né? Mesmo que fosse no Egito. Mas então essa aliança é colocada em prova, porque o povo vai para o Egito. Você está bem? Estou falando bastante aí. Bebo uma água, eu vou dar uma respirada, vou beber uma água. Pronto, já voltei. Não vai embora não, foi rapidinho para você não se perder. Então essa é a aliança feita com Abraão, mas esse povo está no Egito. E lá no Egito, nós vemos que o início do livro de Êxodo nos conta que lá no Egito
Esse povo que era benquisto lá, né, que tinha um rei que gostava de José, tinha apreço pelas coisas que José tinha feito. Na verdade, José morreu, esse rei morreu, e aí veio outro rei, bem lá na frente, que na verdade não tinha nenhum apreço pelas coisas que José tinha feito. Veio um rei que a comunidade, o povo de Israel tinha crescido tanto, que o povo hebreu tinha crescido tanto, que ele escravizou o povo hebreu. E perceba que agora há então um cativeiro. E quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos como Deus continua sendo fiel à sua aliança. Nós poderíamos então chamar esse início do livro de Êxodo, ou o próprio Êxodo do Egito, de a aliança de Deus em ação. Graham Goldsworth diz que o significado teológico do cativeiro reside em sua oposição à aliança. O rei do Egito faz com que todos os hebreus sejam escravos, se tornem escravos, e mais, lembra da aliança de Deus a Abraão, os seus descendentes abençoarão outras nações. Agora o rei do Egito manda matar os descendentes do povo hebreu, os filhos de Israel. E aos olhos dos homens, pensem bem, Deus parece completamente impotente. Deus faz uma promessa, mas as coisas estão indo completamente para o lado contrário, né? Mas isso também tem um propósito, vamos dizer assim, didático. O cativeiro no Egito expressa o desafio supremo às promessas da aliança. O povo da aliança é apresentado em um estado de sujeição a poderes estrangeiros e em uma terra que não é a dele, algo completamente contrário à sua aliança. Mas então surge a aliança em ação. A aliança de Deus, as promessas de Deus, o compromisso de Deus é colocado em ação. E Deus anuncia que libertaria o seu povo do cativeiro, anuncia para Moisés que libertaria o seu povo do cativeiro. E ao anunciar isso para Moisés, dois temas muito importantes surgem. O primeiro tema é o nome do Senhor. Esse é um tema completamente entrelaçado com a redenção. Quem Deus é? Qual é o seu nome? Quem Ele é? E, além disso, outro tema muito importante que surge são os sinais e as maravilhas que acompanhariam a redenção, que acompanhariam Moisés na ação redentiva de Deus de libertar o povo do cativeiro. Um exemplo disso, em Êxodo 3,14, Moisés pergunta, mas e aí, o que eu vou falar? Eles não vão acreditar em mim. Lembra que Moisés tinha feito umas besteiras lá também? E aí ele fala assim, o povo não vai acreditar em mim quando eu chegar e dizer que estou falando, e disser que estou falando em seu nome. E Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. A autoridade que Moisés iria então se comunicar com os israelitas, dizer que foi Deus que o enviou. A autoridade do nome de Deus, do nome próprio de Deus, do Deus eu sou, o Deus que era, que é e que sempre vai ser. E esse nome pessoal de Deus, que emana autoridade, é representado pelas 4 letras YH, WH, e muitas vezes pode ser escrito como Yahweh, já foi traduzido como Javé, Jeová, mas um nome expresso em hebraico por essas 4 letrinhas, e esse é o nome pessoal de Deus, está ligado ao caráter de Deus, como Deus que estabelece um compromisso gracioso. Ele então trazia para Israel, para o povo hebreu, 3 então informações. Ele dizia respeito à autoexistência de Deus, como eu disse, o Deus que é e que sempre foi. Dizia respeito à presença constante de Deus, o Deus que está com o seu povo. E dizia respeito também ao poder para garantir a manutenção da aliança, o Deus da aliança. Esse era então, quando Moisés falava acerca do nome de Deus, ele trazia consigo todo esse peso, toda essa informação, toda essa autoridade. Ele revelava o significado da sua fidelidade à sua aliança, o Deus da aliança.
Mas outras coisas surgiram também, eu disse a vocês, o nome, dois tópicos importantes surgem acompanhando essa redenção, o nome de Deus e os sinais e as maravilhas. Graham Goldsworth diz que sinais e maravilhas são acontecimentos miraculosos que acompanham os atos salvadores de Deus. Eles funcionam como juízo sobre o faraó e, ao mesmo tempo, atuam para a salvação do povo de Deus. Sinais e maravilhas agem como juízo para o faraó e também agem como anúncio de salvação. Atuam para a salvação do povo de Deus. Se você ler nesse trecho de Gênesis 3, Deus diz que esses sinais e maravilhas acompanhariam Moisés para que o povo reconhecesse a salvação, o anúncio da salvação, ou o anúncio da redenção, da saída do cativeiro, e para que o faraó, com o coração endurecido, reconhecesse juízo também. Mas o que é salvação? Alistair McGrath e J.I. Parker dizem que salvação é o ato pelo qual alguém é resgatado de uma situação de perigo. Na Bíblia, significa tirar alguém do cativeiro e levar a pessoa à plenitude e à liberdade de Deus. Era isso que estava sendo feito lá, e o que estava sendo feito lá era uma sombra do que Cristo faria por nós, mas isso ainda é assunto para mais para frente. Outro tema muito importante que surge também prefigurando a redenção que há em Cristo Jesus. Lembrem-se que nós olhamos para o Antigo Testamento à luz do Evangelho e tudo que nós vimos até agora prefigura, anuncia uma redenção ainda maior. É a Páscoa. Acontecem as 9 primeiras pragas e aí a 10ª praga. A 10ª praga é uma praga que então afetaria a todos. A 10ª praga é uma parte importante da revelação divina do reino. A não ser que eles creiam, que eles acreditassem em Deus e seguissem as suas orientações, as suas instruções, todo primogênito morreria. E isso aconteceria com Israel, isso aconteceria com o povo do Egito. Então, precisava então se crer em Deus, se crer no que Deus havia orientado, instruído. E o que seria isso, então? Seria a morte de um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito. Deus diz: executarei juízo sobre todos no Egito. Na casa em que o sangue for visto, o Senhor passará adiante, e nenhuma morte afligirá os que nela se abrigam. Nós podemos inferir com segurança de que os israelitas que creram e, portanto, obedeceram, foram, de algum modo, cobertos pelo sangue do Cordeiro para que não sofressem juízo. Os israelitas, então, creram nas orientações de Deus e esse sangue passado nos umbrais da porta cobriram as casas desses israelitas para que não sofressem juízo. Mais uma referência ao sangue de Cristo nos cobrindo, nos purificando para que não soframos o juízo de Deus. Já li isso com vocês, podemos inferir que esses israelitas foram de alguma forma cobertos pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa mostra que a redenção envolve não somente a libertação da escravidão, mas também o derramamento de sangue como meio de escapar do juízo de Deus. O derramamento de sangue é demonstrado na Páscoa como meio de escapar do juízo de Deus. Além disso, outra coisa que acontece no Êxodo, que é um exemplo da aliança em ação, é o batismo que acontece nas águas do mar. O mar também servirá para incutir nos israelitas que o êxodo do Egito não é uma caminhada comum de um lugar para o outro. Pensem bem, eles poderiam ir pelo caminho que eles vieram, que Israel veio, que os hebreus vieram, mas quando estão aparentemente em um beco sem saída, e esse beco sem saída é o Mar Vermelho, algo maravilhoso acontece, demonstrando a imensa força do Deus que estava com o povo. A palavra de Deus, por meio de Moisés, faz soar as boas notícias da salvação. Êxodo 14, 13 e 14 diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eles estavam de frente ao mar, estava vindo um monte de gente atrás para pegá-los, para matá-los. E eles falaram: agora já era, mas Deus diz que
Deus anuncia que fará algo ali. Deus diz para não terem medo, pois o próprio Deus lutaria por eles. Deus anuncia que mostrará a sua fidelidade, tirando Israel do cativeiro com uma demonstração de poder e de glória, e dando liberdade ao povo. Então ele abre o mar. Perceba então que contra todos os desafios, as coisas contrárias, Deus se mantém fiel à sua aliança com o povo. A redenção é um ato sobrenatural de salvação operado por Deus para um povo incapaz de ajudar a si mesmo. Entrelaçado com esses acontecimentos está uma oferta sacrificial, a morte de um cordeiro pascal, que liberta Israel do juízo a fim de que possa ir livremente. A redenção é um ato sobrenatural, um ato que envolve o derramamento de sangue para se escapar do juízo, e um ato que envolve um poder de Deus gigantesco para abrir o mar, para o povo então ir para a sua terra. Assim, o cativeiro no Egito e no Êxodo demonstram o cativeiro da raça humana aos poderes do mal, ao pecado, e a necessária obra poderosa do próprio Deus para resgatar o povo dessa escravidão terrível. Deus luta pelo seu povo. Isso, mais uma vez, prefigura o que acontece hoje. A redenção é um ato de juízo de Deus sobre os seus inimigos, pelo qual ele recupera o seu povo perdido e torna seu povo para o lugar que ele preparou. Mas então o povo sai e Deus faz mais uma aliança. Deus faz uma aliança com Moisés. E a gente está caminhando para o final das alianças que nós vamos estudar. Deus faz uma aliança com Moisés em Êxodo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Repare que então Deus faz uma aliança com Moisés, e essa aliança envolvia o fornecimento das leis. A aliança de Deus com Moisés é firmada sobre o fundamento da aliança com Abraão. Em Êxodo 20, versículo 2 diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E por que isso é tão importante? Porque antes mesmo de Deus dar as leis para o povo, antes mesmo de Deus falar para Moisés, olha, é isso que é a nossa aliança, Deus reforça a aliança que ele já tinha feito com Abraão. Ele faz essa aliança com Moisés na base do que ele tinha feito com Abraão. Ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele não diz: se você cumprir isso, eu serei o seu Deus, mas ele diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Na aliança mosaica, Deus estabelece uma forma de vida e de relacionamento para o povo, que já era seu por meio da fé. A lei é a forma de relacionamento desse povo com o seu Deus, entre si e com os outros povos. Então a lei é dada para o povo que já é de Deus. Peter Vogt diz: a palavra lei no hebraico é mais bem traduzida como instrução ou ensino. É uma instrução teologicamente centrada nas coisas necessárias para o povo de Deus viver uma vida justa. E quando ele diz justa, significa amoldada à aliança de santidade com Deus. A lei, então, é dada para o povo, para que o povo viva de acordo com o que o povo já é, o povo de Deus. A lei revela de que modo eles deveriam se relacionar com Deus, esse Deus santo que escolheu para si um povo para ser santo também. Isso Paulo On diz no livro que eu já citei aqui, que eu recomendo, e Deus falou na língua dos homens. A lei entregue ao povo escolhido de Deus para que esse povo, já redimido, saiba o que a sua nova relação com Deus significa para o seu modo de viver. A lei do sinal é a expressão do caráter de Deus de acordo com a revelação do seu reino naquela época. Repare bem, então, esse é um povo que já era o povo de Deus, que Deus já havia estabelecido para si, e Deus entrega então a sua lei. A saber, nós podemos dividir essa lei em 3 leis. Alguns autores não gostam dessa divisão. Essa divisão foi proposta na Confissão de Fé de Westminster. Então, 3 leis. A lei moral, a lei que
está lá nos 10 mandamentos e que dizem respeito a quem Deus é, declaram quem Deus é. A lei civil, ou seja, estava sendo estabelecido um povo ali, precisava haver uma série de leis que regulariam o relacionamento do povo entre si, né? E também as leis cerimoniais, ou leis culticas, que tinham uma relação que falavam acerca de como esse povo se relacionaria com Deus, como seria o relacionamento com Deus e como seriam os procedimentos para esse relacionamento. Ser salvo ou redimido, Graham Goldsworth diz isso para a gente acerca das leis para o povo que já era de Deus. Ser salvo ou redimido significa ter a condição de filiação e comunhão com Deus restaurada. Dizer que recebeu a dádiva da amizade com Deus e ao mesmo tempo persistir em uma vida marcada por afastamento e inimizade é obviamente um absurdo. Perceba então que a lei é entregue para que o povo já redimido viva de acordo com a santidade de Deus. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Repare então que isso se aplica a nós hoje. Eu falei que você é salvo por meio da fé, e isso é verdade, você é salvo por meio da fé. Você se torna povo de Deus por meio da fé, mas não faz o menor sentido você se tornar povo de Deus e continuar vivendo da maneira antiga que você vivia. Não faz sentido você se declarar povo de Deus, salvo por Cristo, e continuar vivendo de uma maneira completamente contrária à maneira proposta por Deus para que você viva, a maneira condizente com a santidade de Deus. Repare que foi isso que aconteceu lá na aliança com Moisés, era isso que ele estava dizendo: eu sou o seu Deus, o Deus que te tirou do Egito, o Deus que escolheu você como meu povo, e você então faz parte do povo por meio da fé. Agora, viva dessa forma, viva de forma pura, de forma santa. Isso cabe para nós hoje também. Mas há então uma outra aliança, uma aliança que é feita posteriormente, que é uma aliança feita com Davi. A aliança com Davi, nós leremos um trecho do Salmo 89 que fala sobre essa aliança. Nesse trecho, o Salmo diz: tu disseste, fiz a aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Deus faz uma aliança com Davi acerca do trono, acerca do reinado de Israel, do reinado, enfim, que viria e que permaneceria na família de Davi, que permaneceria nos descendentes de Davi. A vinda de um rei messiânico e eterno da linhagem de Davi estava implícita na aliança davídica, e esse novo rei seria chamado o Senhor, justiça nossa. É isso que a gente lê no que Jeremias escreve, então, no capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias faz uma profecia acerca disso e diz: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará em sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Posso ouvir um aleluia desse lado? Muito obrigado. Jeremias está escrevendo acerca da vinda de Jesus Cristo, do Messias. Jeremias é um profeta, então, e com esse gancho nós entraremos na última parte da nossa aula. Nós vimos acerca das alianças que Deus fez com o seu povo, como essas alianças refletem uma aliança feita progressivamente, com termos adicionados progressivamente. Em primeiro lugar, ele conserva a humanidade, conserva um ambiente estável. Em segundo lugar, ele declara que um povo é seu por meio da fé, a partir dos descendentes de Abraão. Em terceiro lugar, ele declara como esse povo, que já era seu, deve viver com base nas leis. E em quarto lugar, ele anuncia um redentor, ele anuncia um rei deste povo, um rei do seu povo, que viria a partir da linhagem de Davi. Mas aí, se você caminha no Antigo Testamento, você vê lá os profetas. E o que os profetas fazem?
Os profetas também participam do anúncio da redenção, e é isso que nós estamos falando aqui. Tudo isso diz respeito ao anúncio de uma redenção vindoura e de como Deus tem demonstrado a sua misericórdia. E os profetas também cumprem esse papel. Os profetas anunciam juízo e esperança. Eles advertem que as bênçãos incondicionais da aliança não podem ser desfrutadas por aqueles que continuam violando a aliança. De tempos em tempos, Deus enviava profetas para advertir o seu povo e chamá-lo de volta para si. As bênçãos são incondicionais, mas não podem ser desfrutadas por aqueles que não fazem parte da aliança, por aqueles que continuam violando a aliança. Então, Deus envia os profetas para chamar o seu povo ao arrependimento. Graham Goldsworth diz que o principal trabalho dos profetas, os profetas anteriores, surgidos no período de Samuel até Eliseu, é chamar Israel para a fidelidade à aliança, desde na realidade de Moisés, desde do primeiro. O objetivo, então, dos profetas anteriores é chamar Israel para a fidelidade à aliança. Os profetas continuavam advertindo o povo de que eles deveriam ser fiéis à aliança, pois Deus era fiel. Bom, mas depois desses profetas anteriores, surgem os profetas posteriores, em uma divisão do texto bíblico, e esses profetas posteriores têm uma mensagem que tem algo a mais do que os profetas anteriores. Os profetas, a partir de Isaías, anunciam algumas coisas. Eles anunciam o que Deus gerou, eles anunciam o que era o equilíbrio, o que era o bom, a bondade de Deus. Eles anunciam o que a queda degenerou, o que a partir do pecado do homem foi degenerado. Mas eles também anunciam o processo de regeneração operado por Deus a partir da redenção e da salvação. Perceba que aqui há um anúncio da regeneração, um anúncio da redenção por parte desses profetas. Eles tinham, então, nessa nova perspectiva, 3 objetivos. Identificar em que, especificamente, Israel violou a aliança, e poderia ser, por exemplo, uma injustiça social, uma idolatria, uma opressão do rei, a prenunciar o juízo de Deus sobre essa infidelidade à aliança, prenunciar, por exemplo, o exílio, anunciar que o juízo de Deus viria caso a fidelidade à aliança não fosse retomada. E, em terceiro lugar, proferir uma mensagem de consolo aos fiéis. Deus ainda os salvaria, completa e gloriosamente. Aqueles que se mantivessem fiéis, crendo, os profetas anunciam um anúncio de redenção, um anúncio de esperança, não para o povo de Deus. Ainda que o sofrimento sobreviesse, ainda que o exílio sobreviesse, esses profetas anunciam da parte de Deus uma mensagem de consolo. Olha o que Isaías 40 diz no verso 1 e 2. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A mensagem de Isaías, a partir do capítulo 40, é uma mensagem de esperança. Ainda que do capítulo 40 para trás fosse uma mensagem de julgamento, uma mensagem de juízo de Deus, a partir do capítulo 40 é uma mensagem de esperança. Uma esperança e um consolo que estariam por vir. Graham Goldsworth diz para a gente que a aliança se manifesta de forma redentora nas alianças com Noé, Abraão, Israel e Davi. E também se manifesta de forma redentora na nova aliança anunciada pelos profetas. O anúncio feito pelos profetas era um anúncio de uma nova aliança, um anúncio de um consolo, um anúncio de um renovo, de esperança. Um anúncio, mais uma vez, assim como houve lá atrás, na saída do Egito, um anúncio de uma ação sobrenatural de Deus, uma ação soberana, graciosa e misericordiosa de Deus, para tirar o povo da escravidão do pecado, para tirar o povo do cativeiro. Há o primeiro êxodo no Egito, um segundo que envolve a volta dos cativeiros da Babilônia, e então, o verdadeiro êxodo, um êxodo em que Jesus tira o seu povo do cativeiro, do pecado e da morte. Isso é o anúncio dos profetas.
Reparem que ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus age com misericórdia, Deus age com graça, se mantendo fiel à sua aliança. A sua aliança com Noé, com Abraão, com Isaac e Jacó, a sua aliança com Moisés, a sua aliança com Davi. E anunciando por meio dos seus profetas uma redenção vindoura para todo o seu povo. E é sobre isso que nós conversaremos na próxima aula, no próximo encontro. Na próxima segunda-feira nós olharemos para a redenção de fato consumada em Jesus Cristo. Tudo isso que é anunciado, então, desde a queda, desde o momento pós-queda, Adão e Eva, e é desenvolvido, que tem os seus termos desenvolvidos ao longo do Antigo Testamento nas alianças, é então consumado em Jesus Cristo, é então realizado a partir da vinda do Messias, a partir de Jesus Cristo. E é para ele que nós vamos olhar na próxima aula. Muito obrigado por estar conosco ao longo de todo esse tempo. Hoje a aula foi um pouco maior. Eu agradeço a sua paciência, peço que você deixe seus comentários aqui do lado, deixe as suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo, e compartilhe essa aula. Uma aula tão importante para mostrar que Deus é o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento e Deus no Novo Testamento. É o mesmo Deus, Ele sempre foi, Ele sempre será. E Ele sempre será um Deus de graça, de misericórdia e também de justiça. Deus abençoe a sua semana e até semana que vem. Um abraço.